E aí, galera, até que enfim, o treineiro lá italiano vai assumir a seleção brasileira. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, ele foi o primeiro do mundo a vencer 5 grandes ligas europeias. Mas é uma coisa interessante. Ele é bom treinador? É, muito bom treinador. É um dos melhores do mundo? É um dos melhores do mundo. Há quanto tempo? Há muito tempo. Mas é engraçado, nunca dirigiu seleção italiana. Será que os italianos estão olhando para ontem? Não estão vendo que o irmão sabe tudo, é o melhor do mundo, é isso e aquilo, e nunca dirigiu a seleção italiana nesses anos todos? É para duvidar de alguma coisa, ou não. Esse que é o problema. Mas a seleção brasileira, o presidente, está atrás dele há séculos. E ele não quero, não posso, tem um contrato aqui de não sei quanto tempo, ele ainda tem um contrato de 1 ano e cacetada aí pelo Real Madrid, mas pelo menos o noticiário dizia o seguinte, que ele queria vir embora e receber tudo. Aí o Real Madrid falou, bom, tudo bem, você quer ir embora, mas você tem que pagar. Ou então vamos entrar num acordo aqui, você tem aí 1 ano e tem mais coisas pela frente. Então, pelo visto, já se acertaram. Eu vou dar minha opinião. Eu não gostaria. Gostaria de ver um treinador brasileiro dirigindo a seleção brasileira. Sempre disse isso. Agora, já que ele foi contratado, já que ele vai dirigir a seleção brasileira, eu estou apoiando. Eu sou brasileiro e quero que a seleção se dê bem. Começa daí. Então, estou de acordo sem estar de acordo. Entenderam, né? Bom, muito bem. Então, diz aqui o seguinte. A missão dele é árdua, hein? A missão dele é fazer a seleção brasileira, primeiro, ganhar, jogar bem, que é a coisa principal. E arrumar a seleção que está desarrumada, que não é de hoje. Já foram 3 treinadores passando aí e não entraram num acordo. Praticamente com os mesmos jogadores. Esse é que é o ponto principal dessa história toda. Não é um treinador, seja excepcional como esse, melhor do mundo como esse, ou um treinador comum que nunca dirigiu a seleção brasileira, como tantos daqui de dentro do Brasil, mas com os mesmos conhecimentos, ou quase todos os conhecimentos. Não, mas ele tem conhecimento europeu. Nós fomos 5 vezes campeões mundiais sem essa história toda de europeu. Tudo bem, trouxemos jogadores de lá. Como ele vai ter que fazer? Ele conhece a maioria dos nossos jogadores, porque eles estão jogando lá na Europa e toda hora jogam contra, ele vê jogo e tal. Quando não joga contra, tem muitos aqui na Inglaterra, mas é tudo ali pertinho, ele está vendo o jogo, tudo bem. Mas ele não sabe os que estão aqui. E precisa alguém avisar para ele, algum desavisado avisar para ele, que aqui dentro do Brasil tem jogador jogando mais do que alguns que estão lá fora. Alguém tem que dizer isso. Em compensação, a primeira lista, que ele vai ter que convocar agora mesmo, vai ser dada essa lista pelo Juan e pelo diretor lá da CBF, que vai levar para ele uma pré-lista. Esses aqui são os que podem jogar na seleção.
Mas essa lista dos que vão levar para ele são de jogadores brasileiros ou é uma pré-lista geral com aqueles que estavam jogando na seleção? Ou esses que vão entrar na seleção, os europeus vão entrar na seleção porque ele viu ou porque ele não viu e essa lista, essa pré-lista está sendo entregue para ele lá. Também tem uma confusãozinha aí. Bom, e aí como é que faz? Ele vem para o Brasil. Bem, vai correr o Brasil todo achando jogador, vendo jogador, é obrigação dele. Porque se estivesse aqui, você conhecia. O Campeonato Brasileiro está andando aí para caramba, tá certo? E aí ele ia ver de um lado e de outro. Ou ele vai ficar lá na Europa, com essa pré-lista na mão. Os da Europa ele já conhece? Já. Ele conhece 2 ou 3. Os outros talvez não, nem tanto. Então, mas ele está com a lista na mão, os de lá de fora e os daqui, é isso? É. Então a responsabilidade toda dessa pré-lista é do Juan. Porque o outro diretor, muito bom também, mas o Juan é o Juan, né? O excepcional jogador e conhece a história toda. É o que eu estou esperando. Então, ele vai entrar na seleção, vai ter que treinar a seleção, botar o esquema dele na seleção, porque tem o Equador e o Paraguai, os próximos jogos do Brasil nas eliminatórias. Então, será que ele vai ter tempo de treinar? Sei lá, quantos dias, quanto tempo, quantas semanas? Para ele botar a ideia dele ali. Será que ele vai pegar o Vini Júnior, e vai colocar o Vini Júnior para jogar como o Vini Júnior joga no Real Madrid? Porque não é assim que ele joga na seleção brasileira. Não é. É um pouco, mas não é. Será que ele vai pegar o Rafinha, que ele já conhece lá, e deu 2 trombadas nele, levou uma e deu 2? A última está aí, foi semana passada, semana retrasada. E vai pegar o Rafinha, vai botar o Rafinha onde? Rafinha já foi ponta direita, estão lembrados? Já foi terceiro homem de meio do campo, estão lembrados? Já foi meio centroavante, meio ponta de lança. Estão lembrados? Onde é que ele vai botar o Rafinha? Aonde tem jogado o Rafinha, que destruiu o time dele? O Rafinha era o segundo homem de meio do campo. Foi ontem o jogo. Segundo homem de frente. Centroavante é o Rafinha. Às vezes o Rafinha é o centroavante. Às vezes é um ponta largado aqui, sem ninguém olhar ele. Cadê o Rafinha no jogo? Não está. De repente, mete a bola nele, ele entra ali para aqui, diagonal, gol. É ali? Quero saber. Ele vai jogar como? 4-3-3? 4-2-4? 4-5-1? 4-4-8? 2-10? 4-4-2? Qual é o esquema dele? É o mesmo do Real Madrid? Eu quero saber. Estava esperando ele. Está no banco. E o Rodrigo? Ele não botou o Rodrigo no último jogo. Eu queria saber por quê. Está machucado o Rodrigo? Não, o Rodrigo não joga essas coisas todas. Como? O Rodrigo era titular da seleção brasileira, dos últimos treinadores. Eu quero saber como é que ele vai armar esse esquema todo. E aqui tem o seguinte, o contrato dele vai até, tem 1 ano de contrato, né? Vai até o final da Copa do Mundo. Se ele ganhar, tem renovação, eu acredito. Se ele não ganhar, não tem. Porque aí o pau vai cantar nele e quem estiver por perto. Não é verdade? Trouxe o melhor do mundo,
trouxe isso, tem aquilo, o que ele fez? Era melhor ter deixado na mão dos caras que passaram aí. E fulano, que ficaram aqui, são melhores do que ele, não têm a mesma experiência. Mas o Zagallo também não tinha experiência nenhuma de seleção, a não ser como jogador. E foi o brilhante que foi. Assumiu o Botafogo, um ano depois foi para o profissional, um ano depois estava na seleção, um ano depois era tricampeão do mundo. E até hoje não apareceu melhor aí. Ou eu estou enganado? Então vamos botar o esquema do Zagallo. Mas o Zagallo, infelizmente, o Zagallo não pode estar mais aí. Mas tem o Parreira, bate lá. Ele está morando lá aonde? Na Barra. É aqui que mora o seu Parreira? Seu Parreira, precisamos de uma conversa. Aí, tem um cafezinho aí? Tá? Senta aí. Aqui, ó. Estou com um papel aqui. Como é que eu monto isso tudo? Ele está lá. Ele foi discípulo de Zagallo. Certo? Bota lá o Parreirinho. Vai dar um alô para esse cara que vai chegando aí, o italiano. Que agora nós temos que torcer por ele, de uma maneira ou de outra. É o meu caso. Não escolheria ele, mas vou torcer por ele. E tomara que ele monte a seleção brasileira, né, com o mesmo trato, com o mesmo brilho, né, que ele montou o Real Madrid, para ser campeão de um monte de coisa aí. Porque a seleção brasileira, ao pé da letra, tem melhores jogadores do que ele tem no Real Madrid. Ou não é? Ou não é? Certo? Então, eu estou torcendo para essa convocação, para ele salvar a seleção brasileira nessas eliminatórias de porcaria. Vou repetir, essas eliminatórias de porcaria, que nós já tivemos em 7º lugar, aí ganhamos duas pernas de pau aí, viemos para 4º. Agora estamos em 4º, né? 5º, nem sei. Antigamente a gente chegava nessa América do Sul e gritava, cheguei! 2-0 pra gente. Hoje a gente, cheguei! Hein? Não vem gritar aqui não, porque esse grito não vai ganhar de ninguém. E é o que está acontecendo. Então nós estamos querendo uma seleção que passe fácil pelo Equador e pelo Paraguai, para dar uma respirada, certo? E cada vez mais arrumar. Data FIFA, nós estamos dentro. Vamos ver o que o Ancelotti vai nos presentear com a sua sabedoria toda, com o seu know-how todo, com o seu currículo da melhor qualidade. Foi o primeiro no mundo a vencer 5 grandes ligas da Europa. É outra coisa que eu quero saber também. Ele vem. Quantos ele vai trazer na bagagem dele? Auxiliar. Parece que o filho não vem, porque o filho quer já sair para o mundo como treinador e não mais como auxiliar. Mas quantos são? 3, 4? Alguns ficam aqui, outros vão ficar com ele lá. Ele fica aqui, os outros ficam na Europa vendo a galera jogar. A gente quer saber isso tudo. Por enquanto a gente não sabe. Mas torcendo nós estamos. Ancelotti, o senhor vai arriscar o Brasil para baixo e para cima. Agora, lateral direito o senhor não tem. Tem que arranjar um. Lateral de esquerdo, tem, mas a sua zaga precisa dar uma reforma nela. Do meio do campo para frente, o senhor tem os melhores do mundo. É só saber colocar. Que até agora os que ficaram aí não souberam. Boa sorte para o senhor
Estamos juntos.